Oi, meu povo! Hoje foi dia de apresentar a nossa pequena Maria Cecília na igreja. Acompanha todo o vídeo aí que tá maravilhoso. Daquele que é, que era e que vem, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, celebramos este quinto domingo da Quaresma e nesta Santa Eucaristia nós rendemos louvores a Deus pelos 2 meses de nascimento de Maria Cecília. Também, em comunhão com toda a Igreja, celebramos esta Santa Missa pela saúde do Santo Padre, o Papa Francisco. E hoje, de modo muito afetuoso, unido ao nosso Bispo diocesano, Dom Vicente, nós celebramos esta Santa Missa pelo 7º dia de falecimento de seu pai, o Senhor Osias, a quem entregamos nas mãos de Deus, e rezamos também pelo nosso Bispo e por toda a sua família, que nesta hora de luto nós acompanhamos com a nossa oração. Irmãos e irmãs, invoquemos o Senhor nosso Deus para que abençoe esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo, que Ele se digne ajudar-nos para permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água, que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, Senhor, que por vossa misericórdia jorrem sempre as águas vivas para a nossa salvação, a fim de que nos aproximemos de vós com o coração puro e sejamos livres de todos os perigos da alma e do corpo. Por Cristo nosso Senhor. Daquele que é, que era e que vem, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, celebramos este quinto domingo da Quaresma e nesta Santa Eucaristia nós rendemos louvores a Deus pelos 2 meses de nascimento de Maria Cecília. Também, em comunhão com toda a Igreja, celebramos esta Santa Missa pela saúde do Santo Padre, o Papa Francisco. E hoje, de modo muito afetuoso, unido ao nosso Bispo diocesano, Dom Vicente, nós celebramos esta Santa Missa pelo 7º dia de falecimento de seu pai, o Senhor Osias, a quem entregamos nas mãos de Deus, e rezamos também pelo nosso Bispo e por toda a sua família, que nesta hora de luto nós acompanhamos com a nossa oração. O Senhor esteja convosco. Está mesmo. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os que acabamos de escutar no Santo Evangelho de hoje, mas que deve questionar profundamente o nosso estilo de ser cristão, deve questionar a nossa vida, a nossa humanidade. Porque essas palavras de Jesus, principalmente agora nos nossos dias, no nosso tempo, elas parecem estarem muito distantes de nós. Jesus diz: Eu também não te condeno. Mas o que hoje a gente mais vê, as redes sociais, a internet como um todo, estão aí para nos mostrar isso. São pessoas condenando pessoas o tempo inteiro. Quantas pessoas condenando o Papa Francisco pelas posturas proféticas, corajosas, que diante de tantos temas o Papa tem. Quantas pessoas dentro da própria igreja condenando umas às outras. Quantas pessoas dentro das próprias casas condenando uns aos outros, julgando, criticando, apontando o dedo. A postura de Jesus para com esta mulher deve alcançar o nosso coração e o nosso sentido de viver. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra, de Jesus. Tanto naquele tempo quanto hoje, quem dentre nós não tem pecado? Será que aqui nesta Assembleia tem alguém que pode dizer que não tem pecado nenhum? Quem dentre nós que não tem pecado é Jesus Cristo, somente Ele. Somente Jesus poderia jogar a primeira pedra naquela mulher, mas Ele não faz isso. Aquele que poderia condenar, perdoa. Nós, que não temos condições nenhuma de condenar ninguém, porque somos todos pecadores, por que julgamos tanto, falamos tanto da vida dos outros? Quaresma é esse tempo de revisão de vida, é o tempo em que cada um de nós, nos preparando para celebrar a Páscoa,
devemos reconduzir o nosso coração a Deus. E para isso a gente precisa deixar para trás muita coisa, acontecimentos e pessoas que nos afastam do projeto de Deus. Na primeira leitura, o profeta Isaías nos ensinou que o próprio Deus, ele disse para nós: não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. São Paulo diz a mesma coisa na segunda leitura: uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Deixar para trás o que é passado, não olhar para as coisas antigas. Mas vocês já perceberam que parece que a gente gosta de ficar preso no passado? Quantas e quantas vezes hoje nós estamos julgando, criticando, jogando pedra em pessoas que fizeram coisas lá no passado? É como se na nossa cabeça essas pessoas não pudessem mudar, não pudessem se converter de verdade. E a gente fica repetindo as mesmas coisas do passado, como se a pessoa estivesse fazendo aqui e agora. E a nossa fé, que nos traz para o hoje da salvação, nos ensina que até para o nosso próprio bem, nós precisamos deixar o passado no passado. Precisamos parar de carregar para o presente o que aconteceu lá atrás. Deixa isso lá, deixa para lá. De hoje, de agora em diante, não peques mais, de Jesus. Portanto, nós temos que aprender a caminhar para frente, a olhar para frente e a parar de ficar repetindo conversas, principalmente da vida dos outros. Precisamos aprender com Jesus que a vida dos outros não nos interessa. E agora na quaresma, até preocupado, eu vejo muitos católicos até doidos, procurando penitências para fazerem. Ah, porque não vou comer isso? Ah, porque não vou assistir isso? O que Deus mais espera de nós é que todos nós tenhamos a graça que Ele nos dá para nos amar uns aos outros. E quando nós nos amamos, naturalmente nós nos perdoamos. Quando a gente ama, a gente não condena, a gente não critica, não joga pedras. Nesse evangelho, eu fico pensando muito: será que alguns aqui de vocês nunca jogaram uma pedra em mim, o padre? Não com a mão, mas com a língua? Mas será que o padre também já não jogou algumas pedras na sua comunidade? E esse caminho não é o caminho que Deus nos propõe. Não é para jogar pedras uns nos outros, criticar, condenar, desprezar, se achar melhor do que o outro. Isso não é coisa de cristão. O caminho que Deus hoje nos propõe é o que já semana passada São Paulo pedia a cada um de nós: em nome de Cristo, nós os suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. É o caminho da reconciliação, que só acontece por meio do perdão. Então, se nós queremos fazer alguma penitência nessa quaresma, deveríamos fazer a penitência de aprendermos a ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E os sentimentos de Jesus é o sentimento do perdão, da acolhida e da misericórdia para com todos.
Se a gente quer fazer alguma coisa realmente boa nessa quaresma e da quaresma levar para a vida inteira, é não julgar ninguém, é não condenar ninguém, é nunca criticar, é não apontar o dedo, mas é nos ajudar uns aos outros nesta caminhada para a santidade que acontece por meio do perdão e da misericórdia do Senhor nosso Deus. Já quase chegando ao final da quaresma, semana que vem, no próximo domingo, nós estaremos iniciando a Semana Santa, a semana maior, mais importante da nossa fé, que para nós cristãos não é feriado. Para os pagãos, a próxima semana vai ter um grande feriadão, mas para nós cristãos não tem feriado nenhum. Para nós cristãos tem dia santo de guarda, que não é dia de passeio, que não é dia de visitas, são dias que nós somos chamados a meditar, com fé, com piedade, os últimos acontecimentos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, chorando os nossos próprios pecados e implorando a misericórdia de Deus na nossa vida. Então a Semana Santa, que todos nós entendamos, ela é santa porque a gente deve rezar mais, estar mais perto de Deus, perdoar a todos, acolher a todos, abrir o coração para a palavra de Deus, nos reconciliar, fazer as pazes, ficar de bem com todo mundo. É isso que na Semana Santa nós temos que fazer, porque senão não vai ser santa. A Semana é santa não é por causa do nome, Semana Santa, depende. Ela vai ser santa para todo mundo? Depende. Ela vai ser santa se eu procurar na palavra de Deus, na vida da comunidade, viver em paz com todo mundo, a santidade. Abrir meu coração para Deus. Eu tenho muito medo, porque aparece tanta superstição, tanta história de Semana Santa. Pode isso, não pode aquilo, faz mal isso, faz mal aquilo. Nada disso nós deveríamos prestar atenção. O que Deus nos dá, nos propõe pela igreja na Semana Santa é esse caminho mais íntimo com Jesus, nos seus sofrimentos, na sua morte e na sua ressurreição. Então viver orando, rezando, praticando bem. A Semana Santa é essa grande escola de como deve ser todas as semanas do ano da nossa vida. Ela é um modelo, porque todas as semanas da nossa vida devem ser santas, não por causa do nome, mas por causa do nosso compromisso de amor com Deus. Então vamos pedir essa graça ao Senhor, que hoje Ele nos ensine a perdoar como Ele nos perdoa, que Ele nos ensine a acolher como Ele nos acolhe, e que Ele nos ajude a não falar da vida de ninguém, a não criticar ninguém, a não apontar o nosso dedo, a não julgar ninguém, mas ao contrário, que aprendamos de Jesus a nos acolher a todos no amor, no respeito e ajudarmos uns aos outros, sem críticas, mas ajudando no amor a sairmos de toda e qualquer caminho de pecado, para estarmos sempre no coração de Deus, fazendo a vontade de Deus sempre na nossa vida. E a vontade dele é que nós nos amemos uns aos outros como Cristo nos amou. Ninguém te condenou.
Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, o vosso povo, que espera o dom da vossa bondade, e realizai os desejos que foram inspirados pela vossa generosidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, glorificai o Senhor com vossas vidas. A Santa Missa terminou. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pela vida que destes a Maria Cecília como dom a esta família. Fazei que ela cresça em sabedoria e graça, livre de todos os males, e o quanto antes receba a água do santo batismo para fazer parte desta família. Por Cristo nosso Senhor.